Graça e paz a todos, boa tarde. Eu, antes de mais nada hoje, queria agradecer a todos aqueles que fazem parte do canal que nós criamos. Queria também convidar a todos para se inserirem neste canal, se inscreverem, para que a gente junto, a gente fique mais forte na palavra, mais forte na obra, ok? Que a gente junto aprenda mais sobre aquilo que Jesus tem para nos ensinar a cada dia da nossa vida, ok? Eu hoje queria falar um pouco com vocês sobre discipulado de Jesus, ok? Queria falar sobre um discipulado que nos ajuda a alicerçar a nossa casa, a alicerçar a nossa vida, que nos ajuda a aprofundar as nossas raízes com o conhecimento que Jesus tem para nós, ok? Eu queria levar-vos até Colossenses 2, do versículo 6 e 7. Diz assim: E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Glória a Deus. Aqui o conselho para nós é que a gente, a cada dia mais, se aprofunde em Cristo, ok? Todos os dias da nossa vida têm sido de lutas, têm sido de guerras, de vitórias, de glória que temos que dar para o nosso Deus, que Ele tem-nos ajudado a cada dia a ultrapassar as nossas dificuldades, ok? E o discipulado é isso, é aquilo que nos aprofunda nas raízes, como se fosse uma árvore que foi plantada, cultivada e cuidada. Nós somos uma árvore de Deus, ok? Não é uma árvore plantada em terrenos baldios e secos, mas junto a correntes de água. O rio da graça é a fonte da provisão que jamais seca para a nossa vida. Os discípulos que aprofundam as suas raízes estão a plantar cada vez mais a sua vida em Cristo, ok? Acertados nele, e dele procede todo o poder. Lá no Salmo 1 apresenta os benefícios de um discipulado que aprofunda cada vez mais as nossas raízes. O seu compositor foi assentivado ao enumerar as garantias de um discípulo que tem quando decide aprofundar as suas raízes. Eu quero falar destes três primeiros versos, lá em Salmo 1 e 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira da água corrente, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Amém? E a partir destes 3 versículos nós aprendemos 5 pontos. 5 pontos que nos permitem aprofundar cada vez mais as nossas raízes. Estes 5 pontos para mim são dos mais importantes que saltam à vista a cada um de nós, principalmente para mim, nesta leitura, ok? No Salmo 1:1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ouçam uma coisa, decisões sábias são fundamentais para uma vida frutífera e abençoada. Por isso, discípulos que aprofundam as raízes conhecem a influência das orientações que seguem e decidem por conselhos que estão alinhados com os princípios de Deus, ok? Tudo tem a ver com os princípios que nós seguimos, a ordem que nos foi dada por Deus, ok? Nós não andamos aqui
tontinhos de um lado para o outro, batendo nas paredes, batendo nas árvores, batendo nas pessoas. Não, nós seguimos os conselhos que Deus, as direções e as diretrizes que Deus deixou para nós, ok? Discípulos que aprofundam as raízes não são facilmente influenciados por modismos ou opiniões passageiras, mas fundamentam as suas escolhas em princípios eternos, resultando em uma vida firme e inabalável. Aprofundar as raízes é uma expressão de amor e fidelidade a Deus na vida de um discípulo. Ouça uma coisa, prestem muita atenção nesta declaração do salmista. Lá em Salmo 119, 98 a 101 diz assim: Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer à tua palavra. Ok? Ouçam uma coisa. Quando nos preparamos para estudar para algum exame, para tirar a carta, para fazer seja o que for, nós nos mentalizamos e meditamos naquilo que é necessário para fazer tais coisas. Neste momento, todo o dia da nossa vida, nós temos que nos mentalizar nos mandamentos do Senhor Jesus para nós, ok? Esta é a diretriz. Tomam decisões com sabedoria. Todos os discípulos que querem ser cada vez mais próximos e aprofundados em Cristo tomam decisões com sabedoria. Este é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês e que eu acho um dos mais importantes destes 5 que eu escolhi para vocês, ok? Discípulos que querem se aproximar mais de Cristo. Eles meditam constantemente na palavra. Salmo 1, versículo 2 diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, ok? Discípulos que aprofundam raízes não somente tomam decisões com sabedoria, mas também dedicam-se ao estudo prazeroso e à meditação constante na palavra de Deus. Eu vou-vos dizer uma coisa, do meu lado, eu gostava de ter mais tempo, cada vez mais tempo, para poder meditar e estudar a palavra do que tenho agora. Mas, mesmo assim, tento dedicar-me quando posso e quando o Espírito chama por mim, ok? Às vezes estou cansado, às vezes estou doente, outras vezes tenho lidas para fazer, estou no trabalho, tenho outras coisas para fazer, mas tento tirar ao máximo um pouquinho de tempo para meditar. Seja à noite, seja de manhã, quando estou no trabalho, ouvir uma pregação, uma boa palavra, louvor, hinos, tudo mais alguma coisa. E meditar sempre no nosso devocional, na nossa palavra, na nossa Bíblia Sagrada, ok? A meditação é para o homem interior o que a digestão é para o nosso corpo, ok? Ou seja, pela meditação, a palavra de Deus torna-se parte da sua e da minha vida. E é por ela que nós crescemos e amadurecemos, ok? Os discípulos que aprofundam as raízes não veem a meditação na palavra como uma tarefa obrigatória, mas uma oportunidade preciosa para se aproximarem cada vez mais do Criador. Salmo 119, 97 diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela dia e noite, ok? Como eu amo a tua lei. Muitas vezes nós pensamos assim, nossa, que mandamentos pesados, que coisas pesadas, que palavras pesadas. Mas é tão bom ouvi-las, é tão bom ser seguidor e imitador de Cristo, ok? Terceiro ponto, devem frutificar no tempo de Deus, ok? Uma coisa muito importante que eu vos quero deixar.
Muitas vezes a gente ora e pensamos, nós já pedi tanta coisa, tenho colocado esta oração, tenho pedido ao Senhor, não estou bem, não estou em paz, não estou bem comigo, não estou bem com a minha família, não estou bem no meu casamento, não estou bem no meu trabalho. Tenho pedido tanto, 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 sucessivamente ao Senhor e ainda não obtive a minha resposta. Pois deixa que te diga, não é no teu tempo, nem no meu tempo, é no tempo de Deus, ok? Versículo 3. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, ok? O discípulo que aprofunda raízes, que é separado do pecado e que medita constantemente na palavra, tem todas as qualidades de uma árvore forte, saudável e que frutifica no tempo de Deus. Na vida desse discípulo, o fruto vem antes da folhagem e ele não vive de aparências, ok? O fruto que surge na vida do discípulo, que aprofunda cada vez mais o seu encontro com Cristo, é o resultado do cuidado de Deus no tempo certo, no tempo do Senhor, ok? O Senhor, como mestre jardineiro, cuida-se das suas árvores espirituais, garantindo que elas produzam fruto na estação apropriada. Jesus nos ensinou e aos seus discípulos, lá em João 15, 4 a 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer coisa nenhuma. Um jardim não pode ser um belo jardim se o jardineiro não tratar das suas plantas, das suas árvores, ok? Regá-las, podá-las, colocar o adubo, tratar delas no momento certo. Tudo isso faz com que um jardim seja belo. Assim é o Senhor na nossa vida. Ele sabe certinho quando deve fazer as coisas por nós. Ele sabe certinho quando deve nos dar essa bênção, aquela bênção. Ele sabe certinho quando nos deve dar aquela cura e aquela cura. Ele sabe certinho quando nos deve ouvir com clareza, ok? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso jardineiro, esse é a nossa videira, ok? Não podemos fazer coisa alguma sem o nosso Deus, ok? Quarto ponto, permanecem estáveis em meio às adversidades. Os discípulos que cada vez mais se juntam perto do Senhor, eles permanecem estáveis no meio das adversidades. Versículo 3 diz assim: é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, suas folhas não murcham. Os discípulos que aprofundam este encontro têm folhas que não caem. Isso é um símbolo de estabilidade e de resistência de cada um de nós, mesmo em meio às adversidades. Os discípulos que aprofundam raízes permanecem firmes e não são facilmente abalados pelos ventos contrários da vida, ok? Assim como uma árvore mantém suas folhas mesmo em tempos difíceis. O discípulo que aprofunda cada vez mais o seu íntimo com Cristo encontra segurança, firmeza e equilíbrio espiritual, ok? No meio de todas as provas, de todas as dificuldades da vida. Ele conta com a sustentação que provém de Deus. No momento da adversidade, o discípulo está firmado nas promessas de Deus, ok? Deuteronômio 31:8 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará e nunca não tenha medo, não desanime, ok? Este somos nós. Este versículo
devia ecoar na nossa mente cada vez que a gente tenta dar um passo atrás por meio das dificuldades. Devíamos saber que temos um Deus que está à nossa frente, que nunca desistirá de nós, que nunca nos deixará tombar e que nunca desistirá dos nossos sonhos, ok? Não devemos ter medo, não devemos desanimar e nunca devemos desistir, ok? O quinto ponto que eu queria deixar para vocês era: prosperam em todas as estações. Cada um de nós, cada um de vocês, cada um daqueles que ainda procuram encontrar Jesus e o conhecer, vão prosperar em cada estação do ano, ok? Tudo o que ele faz prospera, no versículo 3 do Salmo 1. Esse versículo destaca a prosperidade constante de cada um de nós, independentemente das estações da nossa vida. É revelado a amplitude e a consistência das bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Aqueles que buscam aprofundar cada vez mais a sua relação com Deus. A prosperidade de todos nós que aprofundam raízes é fruto da sua conexão íntima com Deus. A árvore junto às águas, que representa a proximidade constante com as fontes divinas do Senhor, ok? Esta é a base para essa prosperidade. Eu costumo dizer que a prosperidade em todas as estações é uma resposta à fidelidade de cada um de nós, ok? Aqui vamos ir entrar por outro patamar, mas é outra pregação, ok? A fidelidade de cada um de nós, ela pode ditar a prosperidade de cada um de nós, ok? Não há nada melhor na vida do que cada um de nós seja um discípulo de Jesus. Que o desejo de crescer cada vez mais para baixo, para que Jesus possa nos fazer crescer para cima. Aprofundar as nossas raízes nos leva a que Jesus nos trate e nos molda e nos prepara para sermos uma boa árvore que dê frutos todo o ano. Todas as outras coisas na sua vida demandam desse crescimento. A palavra nos diz lá em Jeremias 17, 7 e 8: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, ok? Lembre-se de uma coisa: somente um discípulo que decidiu aprofundar as suas raízes produzirá um discipulado de raízes profundas, ok? Não pensem que é o contrário. Não pensem que tudo vai chegar porque vos apetece, me apetece, ok? Aprofunda as tuas raízes. Deixa-te levar pela bênção do Senhor. Não tenhas medo de te entregar à vida com Cristo, ok? Que tipo de discípulo somos nós neste ano de 2024? Um discípulo de raízes superficiais que tomba diante da primeira luta que enfrenta? Ou um discípulo de raízes profundas que toma decisões com sabedoria, que medita constantemente na palavra, que frutifica no tempo de Deus, que permanece estável em meio às adversidades e que prospera em todas as estações? Quem de nós somos? Ok? Deixo-vos esta mensagem. Se inscrevam no canal para dar continuidade à obra do Senhor e que Deus abençoe todos vocês, as vossas famílias. Tenham um resto de bom dia, de uma boa semana abençoada. Deus vos abençoe. Até à próxima.